Olá para você que passa a participar conosco, é uma bênção a gente estar juntos. Como eu estava dizendo para os meus irmãos aqui, quando a gente está juntos, em nome do Senhor Jesus, a bênção do Senhor recai sobre nós, a cura, a libertação, a alegria do Senhor é a nossa força. Que isso possa estar invadindo o seu lar também, enquanto você ouve a palavra, enquanto você ouve a ministração. Hoje eu vou trazer a palavra com o tema: a nossa injustiça traz à lume a justiça de Deus. A nossa injustiça traz à lume a justiça de Deus. Eu tenho ministrado nas últimas palavras, e eu peço a você que, se você a palavra tem mexido com você, que você ouça as últimas palavras. Elas estão no YouTube, no canal no meu nome, Ana Gasparotto. Observe a sequência, observe as mensagens, os textos, e deixe o Senhor trabalhar o verdadeiro entendimento da palavra no teu coração, como Ele tem trabalhado no nosso. Jesus Cristo, homem, é a última palavra de Deus para a humanidade. Jesus Cristo, homem, é a última palavra de Deus para a humanidade, porque Ele é o ápice da revelação divina. Ele é a manifestação viva da graça, do poder, do amor de Deus por nós. Jesus Cristo, homem. 1 João capítulo 4, versículos de 9 e 10. Primeira carta de João, capítulo 4, a partir do versículo 9, diz assim: Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Preste atenção. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Esse é um texto bem sintetizado, né? O amor de Deus se manifestou. E quando a gente fala o amor de Deus, muitas pessoas pensam no amor a nível de sentimento, mas o amor de Deus não é sentimental. A leitura que você tem que fazer quando a Bíblia fala o termo amor na Bíblia não é sentimental. O termo amor tem a ver com a palavra de Deus sendo dada para nos guardar, para nos dirigir. A palavra dele é que nos dá vida e nos sustenta. O amor de Deus está na sua palavra, está expresso quando ele dá uma palavra. Quando ele deu um mandamento para Adão, ele estava amando Adão, para guardá-lo, para protegê-lo. Então o amor de Deus está expresso nos mandamentos. Por isso que fala, não é que nós o amamos primeiro, é porque ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro como? Nos dando um mandamento, nos dando a sua palavra para nos dirigir. E o nosso amor por ele significa obedecer a sua palavra. Nosso amor por ele está na nossa obediência. E quando a gente obedece ao Senhor, a gente está debaixo do amor dele, debaixo do seu cuidado. Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 3. Acompanhem comigo, carta aos Hebreus, capítulo 1, versículos 1 a 3. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo. Presta atenção, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, preste atenção, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, Deus nos deu a sua última palavra, demonstrando o seu amor por nós. Bem-aventurado aquele que atenta para o amor de Deus expresso na sua palavra. E ele diz aqui que Deus nos falou através agora de Cristo, que ele veio fazer a purificação dos nossos pecados. E depois de feito isso, cumprida essa missão, ele voltou aos céus e está sentado à destra da majestade nas alturas. Nós temos visto nas últimas palavras que Jesus, homem,
ele é pré-existente, não no sentido de homem, né? Jesus Cristo, quando ele nasceu, quando o verbo se fez carne, se tornou um homem. Mas Jesus, como verbo de Deus, né? O Evangelho de João dá essa ênfase que na eternidade Jesus era o verbo, era a palavra, o logos de Deus, né? Então, Jesus, que na eternidade era o verbo, ele veio com essa missão. Ele foi enviado ao mundo para expiação do pecado da humanidade, do pecado do homem. Ou seja, ele veio remover essa condição da criação, resultando na obra dele. A obra dele resultou na reconciliação do homem com Deus. Por isso é dito que ele é a nossa propiciação. Então, ele expia o nosso pecado e nos religa de novo com Deus, né? Jesus, ele veio, pois existe essa linguagem, a gente precisa entender bem isso, porque o verdadeiro entendimento da palavra realmente traz libertação. Não adianta você ler a Bíblia, que nem o Giovanni falou, ministrou aqui no começo do louvor, que a gente lê a palavra, mas fica voado, não entende, não entende a profundidade, a riqueza, a sabedoria de Deus nessa palavra. Jesus, ele veio como o último Adão, é assim que as Escrituras se referem a ele. Último Adão, para expiar o pecado do primeiro Adão. Ou seja, ele veio na mesma condição que Adão tinha antes de pecar. Antes de pecar, Adão, a gente vai ver um pouquinho sobre isso hoje, Adão era perfeito, não tinha pecado, estava em plena comunhão com Deus e andava na presença de Deus, tá? Então, Jesus, ele veio como o último Adão. E nós vimos na última ministração que Deus jamais perdoaria a humanidade, jamais perdoaria a humanidade sem que Jesus tivesse morrido. Por isso que é importante você entender o que Jesus consumou na cruz. O que foi consumado na cruz, entender o ministério de Cristo como o verbo de Deus encarnado, o Jesus Cristo homem. A gente precisa compreender muito bem isso. E para compreender muito bem isso, o Senhor me levou a trazer para vocês que você precisa ter a noção correta do que é o pecado pelo qual Jesus veio nos purificar. Porque existe o entendimento errado, amados. Ele cega, ele tira a virtude de Cristo. O conceito errado de pecado tira a virtude correta da obra de Cristo. Não dignifica Cristo. E você precisa entender, porque nós somos ensinados, mentira muitas vezes repetida não se torna uma verdade. Verdade junto com uma mentira não é a verdade. E nós precisamos ter o verdadeiro entendimento que a palavra de Deus nos dá acerca disso. O que é o pecado? Pelo qual Jesus veio nos purificar. E para a gente entender isso, a gente precisa voltar lá em Gênesis, no relato da criação do homem e da sua queda. E eu quero enfatizar mais uma vez, e eu sempre vou enfatizar isso porque tem muita gente que acha que isso é história para boi dormir. Que é uma história... Adão não é uma história fictícia. Adão é uma figura histórica e real. Ele é a semente. Ele foi a cabeça da raça humana. E o nome Adão significa homem. Porque quando a gente começa a ler o relato de Gênesis, né, desde a criação, a partir do versículo 26, a criação do homem, só fala em homem. Vai falar em homem. O homem foi criado, ao homem foi dado domínio. Não vai falar o nome Adão, né? E se você tiver esse cuidado, onde que aparece Adão? Adão só vai aparecer lá no capítulo 4. O nome da Eva aparece antes, porque o Adão dá o nome para Eva, lá no capítulo 3, depois da queda, lá no capítulo 3, em versículo 20. Então, quem era Adão? Então, é importante entender isso, que no hebraico, porque o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, o nome Adão significa homem. Por isso que só aparece no hebraico a palavra homem no começo, depois que aparece o nome traduzido como Adão, né? Adão significa homem ou ser humano no hebraico. Mas adquire um sentido mais profundo ainda quando você relaciona com a origem dele na Bíblia. A palavra Adão significa terra. O significado hebraico de Adão significa terra ou solo. E também está ligado ao nome de Dan, que significa vermelho, sangue, né?
E isso traz para nós a ideia de que Adão, né, confirma a ideia de que Adão foi criado do pó da terra. O próprio nome Adão, homem, é que foi tirado da terra. Então, confirmando a criação dele em Gênesis. Tá? A história de Adão e a queda dele é falada por todas as escrituras, é a base de tudo, é citado por Moisés, está nas genealogias, até de Abraão. Se você tiver o cuidado de olhar a genealogia de Abraão, lá em 1 Crônicas 1:1, você vai ver, Adão é citado pelos profetas, por Isaías, por Oséias. Na genealogia materna de Maria, lá em Lucas, capítulo 3, retroage, Lucas 3 é a genealogia de Maria, né? Mateus é a genealogia por parte de José, Lucas por parte de Maria. E é interessante você olhar que a genealogia retroage de Jesus até Adão. Então, na genealogia lá aparece Adão, filho de Deus, lá. Você repare isso. Então é importante você perceber isso. E Jesus também faz menções indiretas, né, acerca de Adão, né? Ele é citado indiretamente por Jesus em alguns textos. Ele reconhece a figura histórica e a doutrina a teologia do Novo Testamento. Porque o que é o Novo Testamento? O que são as cartas, Atos, as cartas? É a explicação da doutrina de Cristo. As cartas explicam a doutrina de Cristo. E justamente isso, os apóstolos, eles usam, né, a história de Adão como base fundamental para explicar a missão redentora de Cristo. Então, a missão redentora de Cristo tem como base o que aconteceu com Adão. Então, a gente precisa entender o que aconteceu lá com Adão, ok? Então, vamos mexer bem devagarzinho nisso. Então, primeira coisa que você precisa entender é que Deus criou o homem, Deus criou o mundo, Deus criou o homem para participar de um propósito eterno, tá? Deus criou o homem para fazer parte de um projeto que ele estabeleceu em si mesmo, não no homem. Porque o homem acha que tudo está em função dele. Não! O mundo foi criado em função do que Deus quer para nós. Então é isso que você precisa entender. Deus criou o homem para fazer parte de um projeto que ele estabeleceu em si mesmo. Isso você pode, a carta de Paulo entendeu muito bem tudo isso do propósito eterno. Ele é um que vai falar bastante do propósito de Deus em Cristo. E em Efésios 1, versículo 4, versículo 11, você vai ver sobre isso. O propósito estabelecido em si mesmo. Esse propósito é único e específico. Propósito eterno, único e específico. Qual é esse propósito? É a preeminência de Cristo sobre todas as coisas. E aí tem as passagens, né? Tá colocando, né? Então, aí estão as passagens que se você tiver esse capricho de parar aí o vídeo, olhar as passagens, tá? Veja, analise, leia, por favor. O que é a preeminência de Cristo? É a mesma coisa de preeminência da sua palavra. Deus fala, Ele quer que você entenda o amor dEle através da palavra dEle. Quando Ele fala, você confie. Quando Ele fala, você obedece, né? Isso tudo para o louvor da sua glória. Né? Efésios capítulo 1, versículos 6 e 12. Então, esse é o propósito de Deus. E esse propósito, ele é eterno, porque ele começou na eternidade, antes de haver mundo, e vai se perpetuar pela eternidade. E eu quero chamar para você o privilégio disso. Que honra que nós temos, amados, né? Que honra maior pode ter que as criaturas de Deus possam participar de um propósito concernente a Ele. É uma honra, é um privilégio eu participar de um propósito eterno para o qual Ele me criou. Eu preciso ter consciência disso. Você precisa ter consciência disso. Isso vai muito mais longe do que essa existência mínima que nós temos aqui. Entende? Então você precisa entender essas coisas. É essencial também compreender que esse propósito eterno seria levado a efeito com ou sem o pecado do homem. Seria levado a efeito com ou sem o pecado do homem. Mesmo que Adão não tivesse pecado, preste bem atenção, mesmo que Adão não tivesse pecado, Deus levaria a efeito o seu propósito. A sua palavra seria engrandecida acima de todo o nome. Mas como Adão pecou, Deus não poupou nem mesmo o verbo.
para resgatar o homem do pecado e levar a efeito o seu propósito. Isso está em Efésios 1:21, Romanos 8:32, tá? Então, Deus não poupou nem o verbo. O verbo teve que se fazer carne, substituir a desobediência do primeiro homem com a obediência e ir até a morte, e morte de cruz. Portanto, amados, eu quero dizer para você, porque muita gente confunde, algumas doutrinas confundem a redenção do homem, a salvação do homem, como o propósito eterno. O propósito eterno não é a salvação do homem. A salvação do homem se fez necessária em função da queda. O propósito eterno de Deus é a preeminência da sua palavra, tá? Então, é muito importante entender isso. A redenção, ela apenas revela, como Paulo também fala em Efésios, né? Ele revela a multiforme sabedoria de Deus, que proveu um meio de reconciliar consigo mesmo as suas criaturas e, concomitantemente, fazer o seu filho o primogênito de muitos irmãos semelhantes a ele. Que coisa mais linda! A redenção apenas revela a multiforme sabedoria de Deus, que proveu um meio de reconciliar consigo mesmo as suas criaturas e fazer do seu filho o primogênito de muitos irmãos semelhantes a ele. Isso é maravilhoso, amados. As passagens também estão aí. Você deve olhar as passagens, tá? E a salvação, ela se refere ao tempo que a gente vive aqui. A salvação, ela não vai ser para sempre. A salvação é durante a tua existência aqui na Terra, a minha existência, a existência de cada pessoa a partir da queda de Adão. A pessoa, durante a sua existência, ela tem que se voltar para o Criador, ela tem que se buscar em Deus, buscar a Deus na sua palavra, a vontade dEle, e se render a Ele com entendimento, né? Então, a salvação, ela se refere ao tempo dos homens, e tem tempo para terminar. Há um tempo determinado para ela se encerrar, tá? E antes de criar, a gente vai ver agora o cuidado. Eu quero que você, esse detalhe, de você observar, antes de criar a terra, não, Deus criou o homem, né? Ele criou, antes de criar o homem, ele criou a terra, fez um jardim, fez um lugar especial. Olha o carinho de Deus, amados. Veja o amor de Deus, o cuidado de Deus, o amor de Deus nesses detalhes. Ele cria o planeta próprio. É só você ver relatos de um cientista que eu sigo, o Eberlin. Ele fala tão lindo da criação, como Deus é maravilhoso, da sabedoria de Deus, é patente, latente na criação. O planeta Terra tem todas as condições para que a gente viva aqui, respire. Então, o cuidado de Deus, ele preparou um lugar agradável para o homem ficar, que era o Jardim do Éden, chamado na Bíblia assim. Depois de criar, colocou o homem lá e pôs o homem para cuidar, né, para cultivar lá, para cuidar da terra. E tudo que há em Deus não houve nenhum problema o soberano dar para o homem tudo aquilo que ele tinha. O homem tinha domínio, liberdade e uma natureza perfeita. Escreva isso, porque é isso que vai ser detonado com o pecado, tá? Tudo que o homem, na presença de Deus ali no Éden, o homem tinha o que Deus lhe concedeu: domínio, liberdade e uma natureza perfeita. E ali o homem desfrutava do cuidado, da comunhão com Deus. A palavra diz que na viração do dia, todos os dias, Deus estava ali conversando com ele. A gente não se aprofunda e não adianta fazer especulações acerca disso, mas Deus tinha contato com Adão ali, né? E lhe provia tudo o que era necessário. É só você ler o relato de Gênesis 2, 18 e 19. E uma coisa que é importante, daqui para frente você entender que onde está o Espírito de Deus, aí a liberdade. Aí a liberdade. E Adão foi dado ciência a ele, da liberdade que ele possuía. Ele podia ali naquele jardim comer de todas as árvores ali, que estavam no jardim, inclusive da árvore da vida, e da árvore do conhecimento do mal, mas foi colocado para ele as consequências. Deus explicou para ele, né? Então Deus vai dar um mandamento ali, veja que começa aí, aqui que começa a coisa, Deus vai dar um mandamento para proteger a vida, a comunhão e a liberdade que o homem possuía com Deus. O mandamento não era no sentido de restringir,
Porque isso é a ideia que Satanás colocou para Eva. E é isso a ideia que Satanás, desde então e sempre tem colocado no coração do homem, que a palavra do Senhor, ela vem para nos tolher. Mentira satânica. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quando ele diz não faça isso, ele não está falando porque ele quer limitar a sua liberdade, muito pelo contrário, ele quer proteger a sua liberdade. Foi isso que Adão não teve consciência. Ele dá um mandamento que protegeria a vida, a comunhão e a liberdade que Adão possuía com Deus. Gênesis 2, 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo... Você veja que é um pai falando com o filho. É um pai falando com o filho. De toda árvore do jardim comerás livremente. Se não estiver grifado na sua Bíblia, grife isso. Comerás de toda árvore do jardim, comerás livremente. Então ele tinha liberdade, frisando a liberdade. Aí vai vir uma ressalva, um aviso solene. Presta atenção. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Você consegue ver o cuidado de Deus nisso, amados? Você consegue ver o cuidado de Deus como um homem nessa passagem? Deus lhe mostrou para Adão a vida e a morte. A vida consistia em que ele prestasse atenção no que Deus falou. Por isso tem que prestar atenção, meu irmão. Tem que entender para viver. Se você não entende, você não vai viver a liberdade que Cristo tem para você. Deus mostrou que a vida e a morte. E a vida consistia em Adão obedecê-lo. Ou seja, Adão permaneceria, né, daria sequência ao propósito de Deus. Ele continuaria unido a Deus, porque Deus é vida. E se ele optasse de comer a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele se apartaria de Deus, porque ele se tornaria independente. A morte aí significava separação de Deus. Se você comer, o dia que você comer dessa fruta, você se separa de mim, você vai seguir com o conhecimento do bem e do mal. Foi um aviso solene. Ele perderia a comunhão, ou seja, a morte, porque Deus é vida e a parte dele o homem está morto, espiritualmente morto. A determinação de Deus era muito clara: não coma para que você viva. Perceba que na ordem, como eu já enfatizei também, Deus enfatizou a plena liberdade da sua criatura. Enfatizou a plena liberdade da sua criatura. E as consequências dos seus atos. Então era um aviso para ele. O que Satanás, quando apareceu ali para Eva, o que Satanás frisou? A proibição. Se você olhar no texto em Gênesis 3, versículo 1, ora, a serpente, o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, olha só a sutileza, é assim que Deus disse, não, começou já com não comerás de toda a árvore do jardim? Então Satanás, ele frisa proibição. E quando se enfatiza a proibição, sabe o que desperta? A concupiscência. Despertou a soberba. A ênfase de Deus foi: você é livre, mas eu te aviso, que a liberdade está nisso, você poder escolher. Ficar na presença de Deus ou sair da presença de Deus. O dia que você comer, você se aparta de mim. Né? Satanás frisou a proibição. Esse é o problema da ênfase. Esse é o problema que tem desde Adão. E durante todo o transcorrer da história, a ênfase errada na interpretação da palavra do Senhor, ênfases erradas têm transtornou Israel, tem transtornado também na história na sequência da igreja. Porque Jesus disse, se vocês seguirem a minha palavra, vocês verdadeiramente serão os meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Esse é o princípio. Eu não posso transtornar a palavra, porque qualquer transtorno da palavra me tira da liberdade. Qualquer transtorno da palavra tira a liberdade e a vida.
E Satanás, ele tinha esse objetivo e conseguiu. A lei que foi dada para Adão, ali no Éden, era santa, justa e boa. Era a expressão mais sublime do espírito da lei, pois visava preservar os bens mais importantes do homem, que é a vida, a comunhão e a liberdade que o homem possuía em Deus. E a consequência da ofensa era bem específica. No dia que ele comesse, certamente ele morreria. Ou seja, ele perderia a comunhão com Deus, perderia a vida, porque Deus é vida, a parte dele é morte. Ele perderia a liberdade. O homem pensa que é livre, mas é escravo. E você vai entender bem isso através desse ensinamento. E eu quero precisar para você, porque Deus colocou a árvore, né? Esses questionamentos que são levantados, né? Por que Deus foi colocar uma árvore bem no meio do jardim para dizer que não era para comer dela? Não era o momento de comer ela. A gente tem que aprender a esperar no Senhor, sempre. Se Ele colocou a árvore, ela tinha um objetivo, mas não, quando Ele avisou, não coma, porque ainda não era o momento. O problema não é o homem ter adquirido conhecimento do bem e do mal. Eu vou repetir isso para você, porque o conhecimento do bem e do mal também pertence a Deus. Tanto que Deus falou, tirem ele daqui, porque ele se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. O problema de Adão não foi o fruto em si, foi a desobediência de não ouvir o que Deus falou para protegê-lo. E esse pecado, foi só Adão que poderia ter cometido, porque esse mandamento foi personalíssimo para Adão. Por isso que pecado é o que Adão fez. Pecado é o que Adão fez. O mandamento foi específico para Adão, não tinha, era Deus e Adão, era o cabeça da raça humana. Ali se iniciava, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Estava iniciando o start para fazer o homem à imagem e semelhança de Deus. Mas o homem peca, porque ele não dá ouvidos à palavra do Senhor. Então Deus colocou ali a árvore, porque sem a árvore e sem o alerta, não haveria o exercício da liberdade. Isso é muito importante. O homem estaria ligado mesmo contra a sua vontade com Deus. A regra, livremente, e a exceção, mas elas andam juntas para ser possível o exercício da liberdade. Isso é importante. Então, dessa forma, todas as árvores do jardim poderiam ser degustadas livremente, mas o homem deveria pensar, considerar que caso ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, arcaria com as consequências que era a separação de Deus. A liberdade não está em fazer o que é vetado. Antes reside na capacidade de rejeitar ou não o proibido. Presta bem atenção, porque tem muita gente que acha que é livre, mas é escravo, porque tudo aquilo que te domina te faz escravo. Pedro fala isso, né? A liberdade não está em fazer o que é vetado. Antes reside na capacidade de rejeitar ou não o proibido. Isso é impressionante. Eu sou livre quando eu sou capaz de dizer não. Eu não quero. Não me convém. Eu não preciso. Eu tenho tudo com Deus. Você é capaz de dizer isso no teu dia a dia, diante das tentações que o inimigo coloca para você? Porque isso se repete, o ciclo é o mesmo. Satanás, ele vive despertando a soberba. A gente vê crentes que caem na armadilha do dinheiro. O dinheiro não é o problema, mas a ganância pelo dinheiro é problema. É isso que a gente está vendo no Brasil e no mundo. Corrompe tudo, corrompe o homem se detona completamente. Na relação que Adão tinha com Deus no Éden, qualquer outra falha dele, um dia que ele brigasse com a Eva lá, ou, sei lá, qualquer outra falha seria tolerada por Deus. Seria tolerada por Deus, pois não alteraria a natureza de Adão e nem levantaria uma barreira de separação entre Deus e os homens. Qualquer falha, qualquer transgressão, outra, não teria problema. Deus trataria com ele, ensinaria a ele, não há problema. E é isso que eu quero que você entenda, porque é isso que é transtornado no conceito de pecado.
Bastava que ele cresce na palavra do Senhor que disse, certamente você vai morrer. Então, amados, a palavra de Deus é o meio estabelecido por Deus, presta atenção nisso, para que o homem ande na sua luz. Ele é o Criador. Todo criador tem um manual de instrução. Sabe qual é o defeito de quem compra, de quem consome o material feito pelo Criador? É não ler o manual. Quantos aparelhos você estragou porque você não leu o manual? Ou usou errado? Esse é o grande problema da gente. Olha, se Deus é meu Criador, Ele tem um manual para mim. Para que eu ande na luz dEle, para que eu aproveite o que Ele tem para mim. Para que eu aproveite a riqueza da sua graça, da sua vida, da sua sabedoria, da sua plenitude. E Adão desprezou tudo isso. A palavra de Deus é o meio estabelecido por Deus para que o homem ande na sua luz, debaixo do seu amor, debaixo do seu cuidado e da sua provisão. E o homem faz mal à sua própria alma quando não o ouve. Isso está escrito também em Provérbios, capítulo 8, versículos 32 a 36. Olhe comigo. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos. Porque o que me acha, eu estou pulando um pedacinho aí para ser mais rápido. Porque o que me acha, diz o Senhor, né? Acha vida e alcança o favor do Senhor. Mas o que não consegue me encontrar faz mal à sua própria alma, pois todos que me odeiam, odeiam a morte. Odeiam todos os que me odeiam. Aí odiar não é o contrário de amor, tá vendo? Os termos amor e ódio não é raiva, né? Eu tenho raiva de Deus, não quero saber. Não é isso. Amor é obedecer a Deus. Ódio, desobedecê-lo, não dá valor à palavra dele, tá? Então, todos que me odeiam, que não me obedecem, fazem mal à sua própria alma. Olha que profundidade, amados. E odeiam a morte. E os que me odeiam amam a morte. Isso é forte, hein, amados? Se você despreza a palavra do Senhor, preste atenção nessa passagem, Provérbios 8, leia com calma, 32 a 36. Os que não conseguem me encontrar fazem mal à sua própria alma, todos os que me odeiam amam a morte. Alguém pode dizer assim, Adão pode não ter entendido, né? O que significava o certamente morrerás? Hoje tem um monte de... Você não imagina as perguntas que fazem sobre esse evento da queda. Mas, professor, eu escolhi esse. Adão não entendeu o que significava isso. Ele não tinha compreensão. Mas escreva isso. A obediência não se estabelece através da compreensão, mas sim da confiança. Às vezes eu não compreendo, mas se Deus falou, eu confio nele. Se Deus falou, eu confio nele. Eu posso não compreender tudo, tem coisas que eu não compreendo, mas eu confio no Deus que eu sirvo. Aleluias. A obediência não se estabelece através da compreensão, e sim na confiança. Adão não tinha que decidir se obedecer era certo ou errado, se era bem ou mal. Antes ele devia se sujeitar ao cuidado de Deus quando ele foi alertado das consequências de exercer a sua plena liberdade. Deus deu a sua palavra para o homem se guiar, e a informação era suficiente, graças à confiança existente entre o Criador e a criatura. Todos os dias Adão estava na presença do Senhor. Então, existia uma relação, tá? Deus não queria que o homem se guiasse, presta atenção no que eu vou falar também agora, porque serve para nós também hoje. Deus não queria que o homem se guiasse por aquilo que ele entendia, seguir o seu próprio entendimento, no que é certo ou errado. Pois nessas bases não há confiança, pois a confiança emana do cuidado sublinhado no mandamento. A confiança emana do cuidado sublinhado no mandamento de Deus. Esse é um princípio bíblico, viu, amados? Confiar, crer, né? Eu creio porque eu confio porque eu creio, tá? E confiar, crer na palavra de Deus é a nossa justiça, porque a palavra do Senhor é a nossa justiça. Não confiar, não crer é injustiça. Quando a gente não crê, a gente comete injustiça. Por isso que o tema da mensagem de hoje é essa: a nossa injustiça evidencia a justiça de Deus sobre nós.
Toda vez que a gente não ouve a palavra, hoje, como mesmo que você tenha a palavra do Senhor nas suas mãos, toda vez que você não obedece a palavra, a justiça de Deus vai se manifestar na sua vida, que é a correção, que é a disciplina, como aconteceu com Israel e como acontece com todos que desobedecem a palavra dele, tá? Adão não confiou, não creu, ele cometeu uma injustiça. E a nossa injustiça faz surgir a justiça de Deus. Romanos capítulo 3, Paulo vai falar sobre isso, versículos 5 e 6. Romanos 3, 5 e 6. Se a nossa injustiça for a causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto trazendo ira sobre nós? Falo como homem. Paulo está falando, né? Será Deus injusto quando ele traz disciplina? Ira aí é Deus manifesta a retribuição para a nossa desobediência. Ira também tem esse sentido, tá? Deus não é colérico. Deus, a ira aí se refere, ele dá justa retribuição, tanto para obediência, aí é amor, né? Ele retribui, e ira para os desobedientes, tá? Então, Paulo pergunta, será Deus injusto trazendo correção, trazendo disciplinas, trazendo castigo sobre nós? De maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Versículo 8, a condenação desses é justa. Então a condenação de Adão foi justa, porque Deus avisou, no seu amor e cuidado ele deu a palavra, e Adão não confiou, cometeu uma injustiça. E essa injustiça de Adão trouxe a lume a justiça de Deus. Deus cumpriu a sua palavra, o homem morreu. O homem está morto. Todo que nasce nesse planeta Terra, a partir de Adão, nasce morto para Deus. Isso tem que ser entendido. Está morto. Não adianta o homem ignorar ou desprezar a justiça de Deus, porque ela vai se manifestar. A justiça de Deus se manifesta. Sabe por quê? 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13. Se formos infiéis, ele permanece fiel, pois ele não pode negar-se a si mesmo. Deus não vai contra a palavra dele, jamais. Deus falou e a palavra dele é a base da justiça. Se o homem não obedecer, ele será alvo da disciplina, da correção, da justiça de Deus. A determinação dada a Adão no Éden era personalíssima. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Tanto que somente quando Adão pegou o fruto e comeu, né, da árvore, é que o pecado entrou na humanidade. A Eva, se você ver o texto lá em Gênesis, capítulo 3, você vai ver que a tentação veio sobre a Eva, despertando a soberba, né? E é isso que o inimigo faz. Eu continuo alertando você, que essa é a ação. O inimigo, ele não é, ele repete a mesma ação, ele transtorna a palavra e desperta a soberba. Então, você vai ver que ele despertou na Eva a soberba, tanto que quando ela viu a árvore, ela viu, nossa, a árvore realmente é boa para, no versículo 6, 3:6. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, também deu ao seu marido que estava com ela e ele comeu. Então, veja que Satanás, ele engana ela, e é isso o papel do diabo. Hoje nós temos a palavra, outro mandamento que liberta. O primeiro foi transgredido, mas agora nós temos um novo mandamento que traz vida. Mas o homem continua sendo cegado pelo inimigo. A palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 2, se eu não estou enganada, fala que Satanás, o espírito, que é o espírito das trevas, que domina esse século, ele cega o entendimento das pessoas para que a luz do evangelho não resplandeça sobre elas e lhes traga vida. Então tem que atentar para isso, amados, tem que atentar para isso. Quando Eva comeu, o pecado ainda não tinha entrado, mas quando a cabeça da raça humana, para o qual Deus tinha falado, quando ele comeu, a lei foi transgredida. Consequentemente, por força da lei, quando Adão comeu, a lei foi transgredida. Consequentemente, por força da lei, a morte entrou. E todos morreram. É isso que Paulo diz em 1 Coríntios, de outra maneira, mas presta atenção, é o mesmo ensinamento. 1 Coríntios, capítulo 15, 56. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei.
Então, o que faz o pecado, a morte, reine sobre o homem? A lei que foi dada no Éden, certamente morrerás, tá? Então, a ofensa de Adão, a partir daquele momento, não podia mais ser desfeita, nem mesmo por ele. Tanto que ele tentou, né? Ele tentou lá, e Deus falou assim, não, tira ele daqui, mandou os anjos tirar ele de lá, né? E fechou o jardim, porque o homem iria ser guiado pelo próprio conhecimento que ele adquiriu, ele escolheu isso, tá? Então não havia previsão no mandamento de Deus, não havia uma previsão legal que pudesse desfazer a ofensa dele. Por isso ele estava perdido para sempre. Adão, a partir dele, a humanidade ficou fora do propósito de Deus, falhou. A gente vai entender um pouco sobre isso, né? Então, os olhos do casal só foram abertos quando Adão lançou mão do fruto dado pela mulher e comeu. O que evidencia que somente a partir da desobediência de Adão, o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte. Simultaneamente, a humanidade obteve o conhecimento do bem e do mal, que não é consequência do pecado. O conhecimento do bem e do mal não é consequência do pecado, mas é um saber próprio do fruto, tá? O pecado foi a desobediência. A desobediência de não dar crédito à palavra, não confiar no cuidado de Deus. E as consequências do pecado? Vamos ver um pouquinho sobre isso. Então, é preciso entender isso, amados. Parece tão óbvio, mas como tem ensino errado em cima da doutrina do pecado, amados? Quando eu entendi isso, me libertou. Quando eu entendi, quando a igreja aqui entendeu isso, nós somos libertos, nós somos alegres, nós fluímos na plenitude, nos rios de Deus, porque isso não nos prende mais. O conceito errado, o ensinamento errado, não liberta. Não dignifica o Senhor, eu vou repetir isso. Foi Adão que pecou e por causa da pena imposta, a natureza humana foi subvertida. Escreva isso. A natureza de Adão e toda a sua descendência, a natureza humana foi subvertida. E nem Adão e nem nenhum dos seus descendentes poderia reparar essa desgraça que se abateu sobre a humanidade. Nem Adão e nem nenhum dos seus descendentes poderia reparar isso. A humanidade herdou a condenação. Eu fui pesquisar uma coisa lá na inteligência artificial e lá está escrito que o pecado, que a humanidade recebeu a culpa do pecado de Adão. Não, está errado. A humanidade não herdou a culpa. O culpado foi Adão. Nós herdamos a consequência, a condenação. Pois ninguém pecou à semelhança da transgressão de Adão. Paulo fala isso em Romanos capítulo 5, versículo 14. Você tem que ligar os pontos da palavra, porque a palavra se autoexplica. Ninguém pecou à semelhança de Adão. A humanidade herdou a condenação. E o fato é, nenhum descendente de Adão é capaz de fazer expiação por si mesmo ou de terceiros. Ninguém pode pagar pelo seu pecado, ninguém. O Salmo 49, versículos 7 a 9, fala sobre isso. Salmo 49, 7. Ninguém pode remir a seu irmão, salvar, né? Ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima, e cessará a tentativa para sempre, para que vivesse para sempre e não visse a corrupção. Então, para salvar a alma, não tem como o homem fazer. Entende? Isso porque na lei dada no Éden não havia previsão de um modo de reparação. Portanto, não há como Adão e nenhum dos seus descendentes desfazerem a barreira de separação que se ergueu entre Deus e os homens. A ofensa de Adão violou um mandamento que possuía um fator determinante: certamente morrerás. E afetou a natureza de Adão e de toda a sua descendência. Quando Adão desconsiderou a palavra do Senhor que o protegia e recebeu a palavra de Satanás, que Satanás disse, né? A mulher falou, Satanás faz a pergunta para ela e Satanás diz, certamente vocês não vão morrer. Satanás fala isso no versículo 3, Gênesis 3, 4, certamente vocês não vão morrer. É que ele não quer que vocês conheçam, que vocês não sejam como ele. Olha a astúcia, né?
Então, quando Adão deu ouvidos a Satanás e não confiou na proteção de Deus no mandamento, foi a perdição. A palavra de Deus se cumpriu, porque Deus quer que você viva pela palavra dele. Ele quer que você ande pela luz dele, não pelo que você sente. Isso que a palavra de Deus repete de outras maneiras. Não se baseie no seu próprio entendimento, mas busque em Deus, busque na palavra dele a direção, o foco, a linha, a constância, a perseverança na palavra dele, porque é isso que é tua força. A força não é nossa, a força é dele em nós, aleluias. Pela ofensa de Adão, que desobedeceu à lei, a morte entrou, foi a consequência, né? Que é a separação. E essa separação alcançou todos os descendentes de Adão. E uma coisa interessante, né? Porque a descendência de Adão é vínculo de carne, sangue e vontade do homem, né? Mas eu diria mais uma coisa, porque quando Deus criou os seres viventes, lá em Gênesis 1, qual foi a ordem de Deus em cada criação dos seres viventes? Ele criou os astros, ele criou tudo, né? Fez as separações, mas a partir do momento que ele começou a criar os seres viventes, animais sobre a terra, nas águas, o que Deus falou? Multiplicai-vos segundo a sua espécie. Então a multiplicação é segundo a espécie. Então o homem também, que Deus deu esse poder para o homem, né? De gerar. E cada vez que ele gera uma vida, Deus sopra o Espírito, ele está gerando um vaso de desonra. Como é que fica o coração de Deus, hein, amados? Como é que fica o coração de Deus? Se você dissesse para mim, eu não estava no Éden, por que eu herdei a condenação? Mas você também não estava na cruz. E você pode herdar a graça. Você não estava no Éden, nem eu. Herdamos a condenação. Mas louvado seja o Senhor, por Jesus Cristo, porque eu e você também não estávamos na cruz, mas nós fomos incluídos na cruz por Ele, através dEle. Aleluia! 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 Nós estávamos em Cristo. Deus para não ferir. Ele não poderia ir contra a palavra dele. Olha o que Deus fez. Se fez carne. Pegou a consequência sobre ele. Ele não levou a culpa da humanidade. E você vai entender isso. Cristo, no seu sacrifício, não levou a culpa da humanidade. Não, está errado. E você vai entender na sequência das palavras. Mas entenda o que é pecado. Hoje eu quero que você entenda o que é pecado. Pecado é o que Adão fez, que tirou a gente da comunhão e do propósito de Deus. Mas louvado seja Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor, cuja palavra você falou, Giovanni, hoje, que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Se você receber a Cristo, nada vai poder separar você mais dele. Nada. Romanos 5, versículo 12. Portanto, como por um homem, presta bem atenção nesses termos porque é importante. Por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Presta atenção, o pecado entrou no mundo pela desobediência. Então, cada vez que você vê o pecado, você vai entender? Desobediência de Adão. Pelo pecado, entrou o pecado no mundo por um homem e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Romanos 3, 23, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, amados, quando Adão pecou, a consequência passou para toda a descendência dele. E eu quero frisar isso para você, porque o pecado não é um entrave moral, comportamental. Não, o pecado não é isso. O pecado é uma condição que se impôs à natureza humana por causa da penalidade determinada na lei do Éden. Se você comer, certamente morrerás. O pecado decorreu disso. Não de Adão ter xingado a mulher, adulterado, sei lá com quem, eu com quem, ou roubado. Não, o pecado decorreu dele não ter dado crédito à palavra do Senhor e desobedecido. É muito importante isso. Quando Paulo afirma que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, quando ele fala que todos pecaram, significa que todos morreram. O verbo grego chamado hamartano, traduzido por pecaram,
Não possui conotação moral ou comportamental. Antes se refere à condição da natureza dos homens que ficou aquém da condição que fora criado. O termo grego hamartano, traduzido por pecado, não tem conotação moral ou comportamental, mas refere-se à condição da natureza que se tornou subvertida. O fruto pecou. Para entender isso, é a mesma que a linguagem do campo, né? Que é costume, quem é aqui do interior ouve muito isso, né? Que o homem do campo fala, né? Quando um fruto não vinga, né? Um fruto, ele diz assim, o fruto pecou. Não é isso, gente? Vocês que são aqui o fruto pecou, ou seja, ele ficou aquém, o Carlos estaria me corrigindo, né? Eu estou vendo o Carlos aqui me corrigindo. Ficaria aquém do padrão exigido. É isso que aconteceu. O homem ficou fora do padrão exigido por Deus. Ele perdeu a perfeição. E para andar na presença, anda na minha presença e ser. Olha lá, tudo se interliga. Deus falou isso para Abraão, anda na minha presença. Você não precisa ser perfeito para andar na presença dele. É porque você anda na presença dele que você se torna perfeito. Aleluia! As pessoas querem impor regras como os fariseus colocaram para o povo de Israel. Hoje na igreja, as igrejas querem impor restrições e faça isso, não faça aquilo. Não é isso que vai fazer você livre. É você conhecer verdadeiramente a lei que te libertou. Jesus me libertou e verdadeiramente eu sou livre. Isso é fruto de entendimento. Hamartano não se refere à conotação moral. O termo deve ser compreendido à luz disso. O fruto pecou, ele ficou fora do padrão exigido por Deus. A maioria dos teólogos, por pensarem que a salvação é uma transação ética, ou seja, que o homem precisa ser resgatado moralmente, desconsideram a essência do termo grego hamartia, pecado. Traduzido por pecado, que significa literalmente, o termo pecado traduzido, né, o termo hamartia traduzido por pecado significa literalmente perda da marca. Escreva isso, hamartia, o termo traduzido como pecado, significa literalmente o homem perdeu a sua marca, perdeu a sua perfeição, perdeu a glória. Aleluias. Isso se impregnou tanto, por causa isso foi influência da filosofia grega. Isso se impregnou tanto que o pecado se tornou uma transtorno, que fosse comportamental, que se impregnou tanto de modo que o significado original do termo hamartia quase se perdeu pela má leitura das Escrituras. A coisa mais difícil que foi para mim mudar o meu pensamento, por causa do ensino errado que eu recebi, dessa questão do pecado, e da própria comunidade aqui também. O tempo que demorou para a gente tirar da nossa cabeça que não tinha nada a ver com a transgressão que eu faço no dia a dia. A transgressão, comportamento é outra conversa. Não é diante de Deus o que me separou dele. Quando eu entendi isso, que foi a transgressão de Adão, e que eu preciso, como é que eu farei para ser salvo? Olha para Cristo. Entra pela porta estreita, nasce de novo, e você verá o reino dos céus. É o que basta. Amém? Então, esse termo significa perda da marca, perda do padrão que Deus tinha para ele. E todos morreram. Todos morreram. O pecador peca, porque ele é pecador. Jesus falou isso. Em João 8,34, disse Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E aqui vai uma correlação bem inteligente de Deus, que ele usa a escravidão como uma figura para representar o homem no pecado. O homem se tornou escravo do pecado. Mas isso vai ficar para a semana que vem. Tá bom? Para a próxima mensagem. Você precisa entender o que significa essa terminologia, que Deus usou com muita sabedoria. O homem é escravo do pecado. Ele peca porque ele é escravo do pecado. Ele não é pecador porque ele peca. Ele é escravo do pecado e por isso ele peca. Nós temos que entender bem isso. Mas isso vai ser para a próxima mensagem. Que o Senhor possa resplandecer sobre você a luz dele. O entendimento verdadeiro de todas estas coisas. Transborde no seu coração, trazendo vida e liberdade. Acima de tudo, comunhão com ele.
Em nome de Jesus. Amém.